A chuva caía sobre Itaipava quando ele apareceu na minha porta. "Sou Carlos Eduardo, filho do seu pai", disse. Naquele instante, percebi que os segredos da nossa família nunca estiveram verdadeiramente enterrados. A chuva não dava trégua naquela quinta-feira em Itaipava. Era uma dessas chuvas típicas da serra, fina e persistente, que parece penetrar nos ossos. Do alpendre da minha casa, eu observava as gotas formarem pequenas poças no jardim que tanto me orgulhava de cuidar pessoalmente, apesar dos meus 62 anos. As bromélias e samambárias pareciam agradecer pela água, contrastando com o meu humor sombrio naquela tarde. O toque do interfone me surpreendeu da contemplação. Não esperava visitas. Desde que Fernanda faleceu há 3 anos, prefiro a tranquilidade da minha rotina solitária. Acordar cedo, cuidar do jardim, compor algumas melodias no meu pequeno estúdio e, ocasionalmente, receber minha filha Amanda com os netos nos fins de semana. As visitas surpresa não fazem parte do meu cotidiano serrano. "Boa tarde, sou Carlos Eduardo Monteiro. Falei com o senhor pelo telefone semana passada." Reconheci o nome imediatamente. Havia algo no tom da voz dele ao telefone que me deixou inquieto, mas mesmo assim concordei em recebê-lo. Agora, ali estava ele, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos nas têmporas, vestindo uma camisa social azul clara impecavelmente passada, apesar da chuva. Seus olhos eram perturbadoramente familiares. "Entre, está chovendo", falei, dando um passo para o lado. Ele enxugou os pés no capacho com a inscrição "Bem-vindo à Serra" e entrou, carregando uma pasta de couro marrom debaixo do braço. Ofereci um café que ele aceitou prontamente. Enquanto eu mexia na velha cafeteira italiana que herdei da minha mãe, tentava decifrar o que aquele homem queria comigo. Disse que era um assunto relacionado ao meu pai, mas Arnaldo Mendonça estava morto há quase 30 anos. "Açúcar ou adoçante?", perguntei, mais por educação do que por interesse real. "Sem nada, obrigado. Gosto do sabor natural." Mais uma coincidência perturbadora. Meu pai também tomava café sem açúcar, algo raro para um brasileiro daquela geração. Sentamos na varanda coberta, observando a chuva intensificar-se. O cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma do café recém-passado. Por alguns instantes, apenas o som das gotas no telhado preencheu o silêncio entre nós. "O senhor deve estar se perguntando o motivo da minha visita", começou ele, com uma voz calma que contrastava com a tensão que eu sentia crescer dentro de mim. "Confesso que estou curioso. Você mencionou meu pai ao telefone." Carlos Eduardo tomou um gole de café, como se buscasse coragem no líquido quente. "Senhor Mendonça, não há forma fácil de dizer isso." Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos meus. Arnaldo Mendonça era meu pai biológico. A xícara em minhas mãos tremeu ligeiramente, derramando algumas gotas de café na mesa de madeira entre nós. Não foi exatamente uma surpresa, foi mais como a confirmação de uma suspeita que eu não sabia que tinha. "Isso é uma acusação séria", respondi, tentando manter a compostura. Meu pai era um homem respeitado em Petrópolis, um empresário, um pai de família. E um homem que manteve um relacionamento de anos com minha mãe, Márcia Monteiro, que trabalhava como recepcionista no Hotel Serrano, completou ele, abrindo a pasta de couro e retirando algumas fotografias antigas. Estas foram tiradas entre 1972 e 1980. As fotos mostravam meu pai, mais jovem, ao lado de uma mulher bonita de cabelos escuros. Em algumas, havia um menino pequeno. O que mais me impactou não foram as imagens em si, mas a expressão no rosto do meu pai. Um sorriso genuíno, diferente daquele ensaiado que exibia nas reuniões familiares e eventos sociais. "Isso não prova nada", falei,
Mas minha voz nervosa traía minha certeza. Tenho também cartas escritas por ele, continuou Carlos Eduardo, colocando sobre a mesa alguns envelopes amarelados. E, se o senhor quiser, podemos fazer um teste de DNA. Mas não vim aqui por dinheiro, se é o que está pensando. Levantei-me abruptamente, sentindo necessidade de movimento. Caminhei até a borda da varanda, observando a chuva cair com mais intensidade. Lembranças começaram a surgir. Meu pai saindo tarde da noite para resolver problemas no hotel. Os finais de semana em que desaparecia, alegando viagens de negócios. O olhar triste da minha mãe enquanto servia o jantar, fingindo que tudo estava bem. Sua mãe sabia, afirmei mais do que perguntei. Sim, ela descobriu quando eu tinha cerca de 5 anos. Houve uma confrontação pelo que minha mãe me contou. Sua mãe, Dona Cecília, foi até o apartamento onde morávamos em Petrópolis. Não sei exatamente o que foi dito, mas sei que após esse dia, meu pai, nosso pai, estabeleceu um acordo. Continuou nos visitando, pagou meus estudos, mas sempre às escondidas. Voltei a sentar-me, sentindo o peso daquela revelação. Minha mãe, sempre tão preocupada com as aparências, com o que a sociedade petropolitana pensaria da família Mendonça, havia carregado aquele segredo por décadas. Por que agora? Perguntei finalmente. Depois de tantos anos? Carlos Eduardo abaixou a cabeça, sua expressão suavizando-se com uma tristeza evidente. Minha mãe faleceu há 2 meses, câncer. Em seus últimos dias, ela me pediu que buscasse reconhecimento, não por dinheiro ou status, mas por identidade. Passei minha vida inteira sabendo quem era meu pai, mas sem poder usar seu nome, sem fazer parte da sua família oficialmente. Márcia Monteiro foi uma mulher extraordinária. Criou-me sozinha, deu-me educação, valores. Nunca faltou nada graças ao apoio financeiro do seu pai. Mas há um vazio que o dinheiro não preenche. Permaneci em silêncio, processando tudo aquilo. Lá fora, um trovão anunciou a intensificação da tempestade. As luzes da casa piscaram momentaneamente, como se até a eletricidade se sentisse nervosa por aquela conversa. Tenho uma irmã, falei finalmente. Helena. Ela administra os negócios da família desde a morte do nosso pai. Ela não sabe de nada disso. Imaginei que não, respondeu Carlos Eduardo. Não pretendo causar problemas, senhor Mendonça. Não quero destruir memórias ou reputações. Só quero pertencer. Algo na roposa sinceridade da sua voz me tocou. Talvez porque, de certa forma, eu também sempre me senti um estranho na minha própria família. O filho que nunca correspondeu às expectativas do pai, que preferia música a negócios, que se contentava com uma vida simples na serra, enquanto a irmã expandia o império familiar. Ricardo, falei. Pode me chamar de Ricardo. Ele assentiu, um pequeno sorriso aparecendo no canto de seus lábios. Posso perguntar uma coisa? Continuei. Como era ele com você? Carlos Eduardo pareceu surpreso com a pergunta, mas depois de um momento respondeu. Afetuoso, na maior parte do tempo. Trazia presentes, ensinava-me a pescar no rio Piabanha, contava histórias. Era diferente quando estávamos só nós 3. Parecia mais leve. Aquela descrição contrastava tanto com o pai que eu conheci, rígido, exigente, sempre medindo minhas falhas contra os sucessos de Helena. Um nó se formou na minha garganta. Ele nunca pescou comigo, murmurei, mais para mim mesmo do que para ele. Um silêncio pesado caiu entre nós, preenchido apenas pelo tamborir da chuva no telhado. De repente, o barulho de um carro estacionando chamou minha atenção. Pelo vidro embaçado, reconheci o jipe de Amanda.
É minha filha, falei, levantando-me rapidamente. Ela não sabe de nada disso. Por favor, podemos continuar esta conversa outro dia? Carlos Eduardo compreendeu imediatamente, guardando as fotos e cartas na pasta. Claro, vou deixar meu cartão. Quando estiver pronto para conversar novamente, é só me ligar. Conduziu-o até a porta dos fundos, evitando um encontro com Amanda. Antes de sair, ele se virou. Ricardo, sei que isso é difícil, mas acredite, não vim para desestabilizar sua vida. Só quero conhecer a outra parte da minha família, antes que seja tarde demais. Enquanto ele se afastava sob a chuva em direção ao carro estacionado na rua lateral, fiquei pensando nas ramificações daquela visita. Não era apenas sobre um meio-irmão surgido do passado. Era sobre toda a narrativa da minha família, que precisava ser reescrita. O interfone tocou novamente. Era Amanda, com os natos Miguel e Luísa. Forcei um sorriso ao abrir a porta, abraçando-os com um energetismo exagerado para disfarçar minha perturbação. Pai, estamos encharcados, riu Amanda, sacudindo o guarda-chuva. A estrada está terrível, mas as crianças estavam loucas para ver o vovô. Miguel, de 12 anos, já correu para a estante onde guardo minha coleção de LPs antigos, enquanto Luísa, com seus 9 anos, me abraçou forte, seu cheiro de shampoo infantil misturado ao da chuva. Vovô, trouxe minha flauta, podemos tocar juntos hoje? Claro, meu amor, respondi, passando a mão em seus cabelos úmidos. Mais tarde, está bem? Amanda me observava com aquele olhar perceptivo que herdou da mãe. Sempre foi sensível às mudanças no meu humor. Aconteceu alguma coisa, pai? Você parece abalado. Só a tempestade, menti, forçando outro sorriso. Você sabe como fico quando o tempo fecha assim. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Enquanto preparava chocolate quente para as crianças na cozinha, Amanda comentou casualmente. Achei ter visto um homem saindo pela lateral da casa quando chegamos. Alguém que conheço? Senti meu estômago afundar. Como explicar? Como dizer à minha filha que o avô que ela idolatrava tinha construído uma vida paralela, uma segunda família? Que o patrimônio que sustentava nosso conforto poderia agora ser contestado por um herdeiro legítimo que ninguém conhecia? Era só um corretor, menti novamente, odiando-me por isso. Estou pensando em vender o terreno ao lado. Amanda ergueu a surpresa. Surpresa? Vender? Mas você sempre disse que nunca se desfaria de nenhum pedaço desta propriedade. É o legado do vovô Arnaldo. O legado do vovô Arnaldo. Se ela soubesse a ironia dessas palavras naquele momento. Às vezes, precisamos rever nossas posições, respondi vagamente, pegando as canecas para o chocolate. As coisas mudam, filha. Naquela noite, depois que Amanda e as crianças foram embora, fiquei horas na varanda, ouvindo a chuva diminuir gradualmente até se tornar uma garoa fina. O cartão de Carlos Eduardo pesava no meu bolso como se fosse feito de chumbo. Sabia que precisava falar com Helena. Mas como dar essa notícia à minha irmã, que dedicou a vida inteira a preservar e expandir o legado do nosso pai? Um relâmpago iluminou momentaneamente o céu escuro da serra. Na claridade fugaz, vislumbrei o retrato de família pendurado na parede da sala. Meu pai, minha mãe, Helena e eu, todos sorrindo para a câmera em frente ao Hotel Serrano, na inauguração da nova ala em 1985. Uma família perfeita, unida, próspera. Uma ilusão cuidadosamente construída, que agora ameaçava desmoronar com a força de uma tempestade serrana. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. O céu ainda mantinha tons de cinza, mas a chuva havia dado uma trégua. Preparei um café forte e sentei-me na varanda com o telefone nas mãos. Precisava falar com Helena. Não podia adiar aquela conversa, por mais difícil que fosse.
Helena atendeu no terceiro toque, sua voz sempre enérgica mesmo às 7 da manhã. Ricardo? Aconteceu alguma coisa? Você nunca liga tão cedo. Precisamos conversar, Helena. É importante. Houve um silêncio do outro lado da linha. Estou com a agenda cheia hoje. Tenho reunião com investidores japoneses interessados no resort de Búzios, respondeu ela com aquela objetividade que sempre a caracterizou. É sobre o pai, insisti, sentindo minha garganta apertar. Não é algo que possamos discutir por telefone. Outro silêncio, mais longo desta vez. Estarei aí às 5, não posso antes. Desliguei e fiquei observando o nevoeiro que descia pelas encostas da serra. O clima de Itaipava combina perfeitamente com os segredos de família. Às vezes claro, às vezes encoberto, sempre imprevisível. Passei a manhã no meu pequeno estúdio tentando compor. A música sempre foi meu refúgio, minha forma de processar emoções. Mas naquele dia, os acordes saíam dissonantes, refletindo minha confusão interna. O rosto de Carlos Eduardo não saía da minha mente. Aqueles olhos, os mesmos olhos do meu pai, os mesmos que me olhavam com decepção quando eu escolhia o violão em vez dos livros de contabilidade. Por volta do meio-dia, o telefone tocou novamente. Era Amanda. Pai, Luísa esqueceu a flauta aí ontem. Ela tem apresentação na escola amanhã. Posso passar para buscar? Claro, filha. Está aqui em cima do piano. Ótimo. Aproveito para almoçar com você. Faço aquela moqueca que você gosta. Antes que eu pudesse protestar, ela já tinha desligado. Minutos depois, o interfone anunciava sua chegada. Amanda entrou como um energetão, sacolas do mercado nas mãos, cabelos presos em um rabo de cavalo despretensioso. Comprei tudo fresquinho, o peixe do seu Antônio da feira. Ele mandou lembranças. Enquanto cortava os legumes para a moqueca, Amanda falava sobre os filhos, o trabalho na clínica de psicologia, as últimas notícias da família. Tentei me concentrar na conversa, mas minha mente continuava voltando para Carlos Eduardo e para a iminente chegada de Helena. Pai, você não está me ouvindo, disse Amanda, colocando a faca na tábua e me encarando. O que está acontecendo? E não me diga que é a chuva ou qualquer outra desculpa. Te conheço bem demais. Suspirei profundamente. Amanda sempre teve essa capacidade de me ler como um livro aberto. Talvez fosse a formação em psicologia, ou talvez porque, de todos na família, era com ela que eu mantinha a relação mais honesta. Sua tia Helena vem aqui hoje, comecei, cauteloso. Precisamos discutir alguns assuntos da família. Que assuntos? Insistiu ela, voltando a cortar os pimentões com precisão. O cheiro de dendê e coentro já começava a preencher a cozinha. Hesitei. Contar a verdade para Amanda, antes mesmo de falar com Helena, parecia uma traição. Por outro lado, minha filha sempre foi meu calmo porto seguro, minha confidente. Lembra do homem que você viu saindo ontem? Perguntei, finalmente. O suposto corretor? Ela ergueu uma sobrancelha, desconfiada. Ele não era um corretor, admiti. O nome dele é Carlos Eduardo. Ele é... Minha voz falhou momentaneamente. Ele é filho do seu avô. O barulho da faca caindo sobre a tábua ecoou na cozinha. Como assim, filho do vovô? Você quer dizer... Sim, meu pai teve um caso de anos com a mãe dele, uma funcionária do hotel. Carlos Eduardo cresceu sabendo quem era o pai, mas nunca foi reconhecido oficialmente. Amanda sentou-se lentamente em uma das cadeiras da mesa da cozinha, tentando absorver a informação. Então, eu tenho um tio que nunca conheci? Ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Tecnicamente, sim. E vovó sabia? Pelo que entendi, sim. Ela descobriu, mas preferiu
Manter as aparências. Era assim naquela época. Amanda balançou a cabeça, incrédula. E ele quer o quê agora? Dinheiro? Parte da herança? Ele diz que não. Diz que só quer reconhecimento, pertencer oficialmente à família. Minha filha me encarou com aqueles olhos perspicazes que sempre pareciam enxergar além das palavras. E você acredita nele? Parei para refletir. No fundo, algo em Carlos Eduardo me pareceu genuíno. Não havia amargura em sua voz quando falou do passado, nem ganância quando mencionou não querer dinheiro. Acho que sim, respondi confidentemente. Mas o problema é Helena. Você sabe como sua tia é em relação aos negócios da família, a reputação dos Mendonça. Amanda voltou à pia, jogando água no peixe que marinava com limão. Tia Helena vai pirar, concluiu ela, colocando o peixe na panela de barro. Mas sabe, pai, talvez seja a hora de trazer esses segredos à luz. Família não deveria ser construída sobre mentiras. O aroma da moqueca começou a se intensificar, misturando-se ao cheiro da chuva que voltava a cair lá fora. Tão brasileira essa combinação, o calor da comida contrastando com a frieza da água que caía. Almoçamos em um silêncio reflexivo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Amanda ficou até às 3, quando precisou buscar Miguel na escola de futebol. Boa sorte com a tia Helena, disse ela, me abraçando na porta. E pai, seja qual for a decisão que você tomar, estarei do seu lado. Aquelas palavras me confortaram mais do que ela poderia imaginar. Às 5 em ponto, o Porsche preto de Helena estacionou na entrada da casa. Minha irmã sempre foi pontual, uma qualidade que herdou do nosso pai. Ela entrou sem esperar o interfone, usando a própria chave. Vestia um terno azul marinho impecável, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados em um coque. Espero que seja realmente importante, Ricardo, disse ela, depositando a bolsa de couro italiana sobre o aparador da entrada. Tive que remarcar uma videoconferência com os chineses. É importante, Helena. Vamos para o escritório. Servi-lhe um café enquanto ela se acomodava na poltrona de couro que era a preferida do nosso pai. Havia algo de intimidador na postura de Helena, uma aura de autoridade que sempre me fez sentir pequeno, mesmo sendo o mais velho. Ontem recebi uma visita. Comecei sentando-me à sua frente. Um homem chamado Carlos Eduardo Monteiro. Helena me olhou, impassível, esperando que eu continuasse. Ele afirma ser filho do nosso pai com uma funcionária do Hotel Serrano. Tem fotos, cartas, documentos. A expressão de Helena não mudou, mas notei suas mãos apertarem levemente a xícara de café. E você acreditou nessa história absurda? Perguntou ela com a voz séria. Helena, as evidências são convincentes. Além disso, ele se parece com o pai, tem os mesmos olhos, o mesmo modo de falar. Por Deus, Ricardo! Exclamou ela, colocando a xícara sobre a mesa com mais força que o necessário. Você sempre foi ingênuo demais. É óbvio que esse homem é um aproveitador. Deve ter visto notícias sobre a expansão dos negócios, sobre o novo resort em Angra e decidiu que era hora de abocanhar uma fatia do bolo. Ele disse que não quer dinheiro. E você acreditou? Interrompeu Helena com uma sarcástica risada. Todos querem dinheiro, Ricardo. É a única coisa que importa no final. Para você, talvez, rebati, sentindo uma irritação crescente. Mas nem todo mundo pensa assim. Helena levantou-se, caminhando até a janela. A chuva voltava a cair com força, fustigando os vidros. Vou contratar detetives particulares para investigar esse homem, declarou ela, sem se virar. Vamos descobrir quem ele realmente é e o que quer. Ele quer conhecer a família, Helena, a família dele, nossa família. Minha irmã virou-se lentamente, seus olhos encontrando os meus.
Você realmente acredita que nosso pai teve um filho fora do casamento? Que traiu nossa mãe por anos? Que nós temos um irmão que nunca conhecemos? Sim, respondi simplesmente. Acredito. Helena fechou os olhos por um momento, como se tentasse processar aquela sade possibilidade. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma vulnerabilidade que raramente demonstrava. Se isso for verdade, disse ela com a voz mais baixa, se ele realmente for nosso irmão, isso muda tudo, Ricardo. A divisão da herança, o controle acionário dos hotéis, a legitimidade da minha posição como presidente do grupo. Eu sei. Não posso permitir isso, declarou ela, recuperando a firmeza na voz. Não depois de tudo que construí, de todo o trabalho que tive para expandir o que nosso pai deixou. Você decidiu se contentar com sua participação minoritária e sua casa na serra, mas eu dediquei minha vida aos negócios da família. Naquele momento, percebi o quanto Helena se parecia com nosso pai. A mesma ambição, a mesma determinação inabalável, o mesmo medo de perder o controle. Helena, não podemos simplesmente ignorar essa situação. Posso e vou, cortou ela, pegando sua bolsa. Não quero que você fale com esse homem novamente. Deixe que meus advogados cuidem disso. E se ele for realmente nosso irmão? Insisti, seguindo até a porta. Helena parou, a mão na maçaneta. Por um instante, pareceu vulnerável novamente, quase frágil sob a iluminação suave do corredor. Então, teremos que lidar com isso quando tivermos certeza, respondeu ela, mais suave. Mas, por enquanto, mantenha a distância dele, Ricardo, por favor. Observei o Porsche preto se afastar pela estrada sinuosa, as luzes traseiras desaparecendo na névoa que descia pela serra. A reação de Helena não me surpreendeu, mas ainda assim me entristeceu. Sempre fomos tão diferentes como água e óleo. Eu buscando paz e simplicidade, ela poder e expansão. Talvez por isso nosso pai tenha escolhido dar a ela o controle dos negócios. Voltei para dentro, sentindo o peso daquele segredo em meus ombros. O cartão de Carlos Eduardo continuava sobre a mesa da sala, um pequeno retângulo branco que representava uma bomba relógio prestes a explodir em nossa família. 3 dias se passaram sem que eu tivesse notícias de Helena ou coragem para ligar para Carlos Eduardo. A chuva finalmente deu uma trégua, e o sol, tímido de inverno, iluminava os jardins da minha casa em Itaipava. Sentado no banco de madeira que construí há anos, dedilhava distraidamente meu velho violão, compondo uma melodia melancólica que refletia meu estado de espírito. O celular vibrou no bolso da minha camisa. Era uma mensagem de Amanda. Pai, preciso te contar uma coisa. Estou a caminho. Algo no tom da mensagem me deixou nervoso. Amanda não costumava aparecer sem avisar com antecedência, especialmente em dias de semana. Guardei o violão e fui preparar um café fresco, aquele pó especial que comprava na mercearia do seu Joaquim, torrado da maneira antiga. 1 hora depois, o jipe de Amanda estacionava na entrada. Ela desceu apressada, sozinha, sem os filhos. Seu rosto denunciava uma noite mal dormida. O que aconteceu? Perguntei assim que ela entrou. Amanda jogou a bolsa sobre o sofá e passou as mãos pelos cabelos, um gesto que sempre fazia quando estava nervosa. Eu fiz uma coisa, pai. Não sei se você vai me perdoar. Meu coração acelerou. Amanda sempre foi sensata, ponderada. Vê-la assim, angustiada, era incomum. Seja o que for, podemos resolver juntos, disse, tentando acalmá-la. Ela respirou fundo e me encarou. Eu liguei para o Carlos Eduardo. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Como você conseguiu o número dele?
O cartão dele estava aqui na mesa quando vim buscar a flauta da Luísa. Anotei o telefone. Sentei-me lentamente, tentando processar a informação. E o que você disse a ele? Marquei um encontro. Disse que queria conhecê-lo. Pai, ele é meu tio. Um tio que nunca soube que existia. Tenho o direito de conhecê-lo, de ouvir a história dele. Amanda, sua tia Helena expressamente pediu que mantivéssemos distância dele até que os advogados dela investigassem. Os advogados da tia Helena vão enterrar essa história se puderem, interrompeu Amanda, com uma determinação que me lembrou Helena. Ela só se importa com o dinheiro, com a empresa, com a reputação dos Mendonça. Mas isso é sobre família, pai, sobre verdade. Não pude deixar de notar a ironia. Helena e Amanda eram tão diferentes em tantos aspectos, mas compartilhavam a mesma obstinação quando decidiam algo. Onde você encontrou com ele? Perguntei. Tá, resignado. No Café Serrano. No centro de Petrópolis, ontem à tarde, respondeu ela, sentando-se ao meu lado. Ele é incrível, pai. Educado, inteligente, sem nenhum ressentimento. Contou-me histórias sobre a mãe dele, sobre como o vovô ajudou nos estudos dele. Sabe que ele é engenheiro civil? Trabalha com projetos de conservação de prédios históricos em Petrópolis. Tem 2 filhos, meus primos, que nunca conheci. O mais velho está na faculdade de medicina. A empolgação de Amanda me pegou de surpresa. Era como se ela tivesse encontrado uma peça que faltava no misterioso quebra-cabeça da nossa família. Ele perguntou por mim? Indaguei, sem conseguir conter a curiosidade. Claro que sim. Disse que você o recebeu com dignidade, que entende sua posição difícil. Ele não quer causar problemas, pai. Só quer fazer parte da família, conhecer os sobrinhos, os primos, recuperar um pouco do tempo perdido. Fiquei em silêncio, absorvendo aquilo tudo. Parte de mim queria proteger a estrutura familiar que conhecíamos, evitar o confronto inevitável com Helena. Outra parte ansiava por conhecer melhor aquele homem que compartilhava meu sangue, que cresceu com histórias do mesmo pai que eu. Tia Helena vai ficar angríssima quando souber, comentei. Ela já sabe, respondeu Amanda, mordendo o lábio inferior. Como assim? Ela apareceu no café enquanto estávamos conversando. Acho que estava me seguindo, ou talvez tenha colocado alguém para me seguir. Você conhece tia Helena. Ela tem seus métodos. Fechei os olhos, visualizando a cena. Helena, sempre impecável em seus ternos de grife, confrontando Carlos Eduardo no tradicional Café Serrano, onde a elite petropolitana se reunia há gerações. O que aconteceu? Foi civilizado, considerando as circunstâncias. Ela se sentou conosco, encarou Carlos Eduardo nos olhos e disse: "Vamos resolver isso como adultos. Teste de DNA na minha clínica de confiança, amanhã às 10. Ele concordou na hora, disse que não tem nada a esconder. E o teste, já fizeram? Amanda assentiu. Esta manhã, os resultados saem em 3 dias. 3 dias, 72 horas para que nossa vida familiar fosse potencialmente virada de cabeça para baixo, ou talvez para que finalmente enfrentássemos uma verdade que sempre esteve lá, escondida sobre camadas de aparências e convenções sociais. Tia Helena me ligou há 1 hora, continuou Amanda. Disse que, se o teste for positivo, vai convocar uma reunião familiar. Você, eu, ela e Carlos Eduardo, para discutir como proceder. Aquilo não soava como a Helena que eu conhecia. Minha irmã, sempre pronta para brigar pelo controle, aceitando discutir termos com um irmão surgido do passado. Isso é surpreendente, comentei. Tem mais, pai, disse Amanda, nervosa, hesitante. Ela mencionou algo sobre documentos que encontrou no cofre do vovô, papéis que ele deixou, instruções específicas caso a existência de Carlos Eduardo viesse à tona. Meu pai, sempre preparado para todas as contingências.
Mesmo no túmulo, ainda misteriosamente controlava as peças do jogo. Que tipo de instruções? Ela não disse, falou que só revelaria na reunião, se o teste der positivo. O restante do dia passou como um borrão. Amanda ficou para o jantar. Conversamos sobre trivialidades, evitando o elefante na sala. Quando ela foi embora, prometi que, qualquer que fosse o resultado, enfrentaríamos juntos. Na solidão da noite serrana, peguei o velho álbum de família da estante. Nas fotografias amareladas pelo tempo, meu pai aparecia sempre sério, austero, mesmo nas celebrações. Exceto em uma. Tirada na inauguração da nova ala do Hotel Serrano em 1985. Nela havia um sorriso surpreso em seu rosto enquanto cortava a faixa ao lado do prefeito. Agora eu entendia o motivo. Aquele hotel era onde trabalhava Márcia, a mãe de Carlos Eduardo. Mesmo naquele momento público, cercado pela família oficial, parte dele estava conectada à sua outra vida, ao seu outro filho. Fechei o álbum e voltei à varanda. As estrelas brilhavam com intensidade rara naquele céu de inverno, como se o universo conspirasse para iluminar os caminhos obscuros do passado. Em 3 dias, saberíamos a verdade científica sobre nosso parentesco com Carlos Eduardo. Mas, no fundo, eu já sabia. Aqueles olhos não mentiam. Era o olhar do meu pai que me observava através do tempo, pedindo, talvez, uma chance de redenção que ele mesmo nunca teve coragem de buscar em vida. O teste deu positivo, como eu, confidente, já sabia que daria. Hoje, sentados na sala da casa que meu pai construiu, Helena revelou o conteúdo dos documentos. Um testamento alternativo, deixando parte igual dos bens para os 3 filhos. Meu pai sabia que um dia a verdade viria à tona. Carlos Eduardo agora faz parte da nossa família, não por papéis ou fortunas, mas porque escolhemos, confidente, aceitar a verdade que sempre esteve diante de nós. Algumas vezes, aquilo que tememos confrontar acaba sendo justamente o que nos liberta. A neblina da serra finalmente se dissipou, e com ela os segredos que há tanto tempo nos aprisionavam.